Meu nome é Mark, e a vida tinha sido, na maioria das vezes, perfeitamente previsível. Por anos, ocupei o cargo de líder de uma movimentada empresa de marketing, onde minhas habilidades mantinham as operações da empresa funcionando sem problemas e minha reputação segura. Minha esposa, Lucy, era um turbilhão constante de carisma e charme, uma combinação natural para seu papel como embaixadora do cliente. Nós éramos, na superfície, um par ideal. Nossas vidas estavam entrelaçadas com projetos compartilhados, piadas que apenas nós entendíamos e o tipo de laço que os outros invejavam. Pelo menos, era isso que eu pensava. Compartilhávamos nossas vidas com Emma, 13 anos, que herdou meu talento para resolver problemas e uma veia de feroz independência, e Daniel, 11, que expressava seus sentimentos de forma intensa, sensível ao mundo de maneiras que muitas vezes me lembravam Lucy. Nossos finais de semana eram muitas vezes barulhentos, com jogos de futebol e passeios de bicicleta pelo parque, seguidos de refeições onde risadas borbulhavam livremente sobre histórias de quem correu mais rápido ou de qual time marcou o gol da vitória. Esses momentos faziam as longas horas de trabalho valerem a pena. Mas o trabalho de Lucy era um mistério envolto em charme. Ela descrevia seu papel como uma mistura de relações com clientes e coordenação de eventos, e enquanto ela era uma borboleta social, eu frequentemente me perguntava o que isso realmente implicava. Não me detinha muito nisso, a confiança era a base do nosso casamento. No entanto, algo havia mudado nos últimos meses, uma mudança sutil, como uma rachadura aparecendo na fundação, quase invisível até que fosse tarde demais. O primeiro sinal veio numa terça-feira, enterrado na normalidade da nossa rotina diária. Eu estava analisando relatórios até tarde da noite quando Lucy entrou no quarto, ainda vestindo seu vestido de trabalho que se ajustava a ela como se tivesse sido feito para um gala, não para um dia no escritório. Seu cabelo estava despenteado de uma maneira despreocupada que chamava a atenção, e seus olhos azuis brilhavam sob a luz suave. Longo dia? Perguntei, sorrindo meio à toa enquanto procurava os sinais habituais de cansaço. Ela hesitou, sua expressão piscando para algo ilegível antes de atravessar o quarto e beijar minha bochecha. Exaustivo, sim. Mais produtivo, disse ela, com a voz alegre, mas oca. Antes que eu pudesse insistir, Emma entrou, empunhando um caderno de matemática e um pedido de ajuda. O momento passou, e Lucy saiu do quarto com um breve, quase aliviado olhar para trás. Os dias passaram, e o trabalho nos consumiu ambos. A empresa de marketing estava prosperando, graças a um influxo de clientes de alto perfil, um dos quais era William Felovis. Seu nome surgia com frequência durante as reuniões, sempre falado com reverência. Riquíssimo além da imaginação, ele era um herdeiro cujos negócios se espalhavam por indústrias como um império. Havia rumores de que garantir sua presença como cliente elevaria nossa empresa a novos patamares. Lucy, com seus instintos afiados e presença cativante, estava trabalhando de perto com ele, frequentemente mencionando seu charme em comentários que deveriam soar inocentes. Você sabia que o William veio com seu próprio sommelier hoje? Ela disse uma noite durante o jantar, os olhos arregalados de diversão. Você consegue imaginar ser tão exigente com vinho? Eu ri junto com ela, a ideia era tão absurda que parecia risível. Mas notei a maneira como ela sorriu ao falar o nome deles, um sorriso que não chegava bem aos olhos. Ainda assim, ignorei isso. Por que não faria? Nossa vida, nossa história compartilhada, estava imersa em confiança. O segundo sinal veio de forma mais contundente. 2 semanas após aquela conversa, Jack Edwards, nosso CEO, convocou uma reunião de emergência. A empresa iria sediar um retiro exclusivo em uma ilha privada de propriedade de ninguém menos que William Felovis. O evento prometia ser luxuoso, um movimento estratégico para solidificar os negócios dele conosco. Mark, você irá como parte da equipe de ti, disse Jack, olhando para mim por cima da arma dos óculos. Lucy, é claro, estará lá como contato principal do William. Ela lançou um sorriso profissional que se tornou um pouco mais caloroso quando Jack não estava olhando. Isso será ótimo para a empresa, ela disse mais tarde, capturando meu olhar com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A ilha revelou-se tudo o que foi prometido.
Nós pousamos em um jato particular, o zumbido do motor diminuindo à medida que a beleza panorâmica da ilha se desenrolava sob nós, areias brancas e extensas, águas turquesas e uma mansão cujas varandas espaçosas sussurravam luxo. William estava no topo das escadas quando desembarcamos, exalando o ar de um anfitrião com um sorriso predatório. Ele nos cumprimentou com um aperto de mão firme, os olhos escuros com a confiança que vinha de nunca ouvir a palavra ou não. O entusiasmo de Lucy era palpável. Ela permaneceu ao lado de William, sua risada ecoando acima do suave choque das ondas. Eu fiquei para trás, tentando suprimir um sentimento que não tinha lugar em nosso casamento. Foi só mais tarde, enquanto observava Lucy conversar com William sob o brilho laranja do pôr do sol, que percebi o que era ciúmes. Naquela noite, a ilha se transformou sob as estrelas. As bebidas fluíam, risadas caíam da varanda, e o zumbido de conversas sussurradas pulsava como um coração. Capturei vislumbres de Lucy se movendo entre os convidados, seu vestido brilhando enquanto ela se deixava levar pela corrente da conversa fácil com William. Sentia como se a distância entre nós estivesse aumentando, um abismo intransponível se formando onde não deveria haver nenhum. Quando ela finalmente voltou ao nosso quarto, já passava da meia-noite. Ela cheirava a sal e cítricos, os olhos brilhantes e as bochechas coradas. "Está tudo bem?", perguntei, a pergunta mais pesada do que eu pretendia. Ela acenou com a cabeça, um tempo tarde demais. "Claro. Só conversando sobre trabalho com o William. Ele é ambicioso." Consegui esboçar um sorriso, mascarando a dúvida crescente que se agitava dentro de mim. Enquanto ela se acomodava ao meu lado, a insônia evitando, eu fiquei acordado, encarando o teto enquanto o peso daquela dúvida pressionava, mais forte do que antes. O segundo dia na ilha trouxe um silêncio inquieto. O sol da manhã projetava longas sombras sobre a baía cintilante enquanto nos reuníamos para o café da manhã na varanda. A atmosfera estava impregnada com uma alegria forçada que persistia após uma longa noite de vinho demais e conversas sussurradas. Lucy, vestindo um vestido de verão que flutuava na brisa, sentou-se ao meu lado, mas parecia a milhas de distância. Seus olhos continuavam se desviando pela mesa em direção a William, que, com sua presença casual, mais imponente, agia como se a ilha fosse seu próprio reino. Nosso anfitrião levantou-se para nos dirigir a palavra, um meio sorriso vincando seu rosto bronzeado. "Hoje, nós relaxamos", ele declarou, erguendo um copo de cristal, "mas esta noite, tenho uma proposta especial para meus ilustres convidados. Uma que promete tornar este fim de semana verdadeiramente inesquecível." Os diretores reunidos e seus parceiros riram, acenando com a facilidade treinada daqueles que estão acostumados a navegar os caprichos de homens poderosos. O olhar de Lucy encontrou o meu, um momento fugaz de incerteza passando por sua expressão antes que ela rapidamente desviasse o olhar. A fissura sutil em sua compostura enviou uma onda de desconforto através de mim. Tentei afastar isso enquanto nos dividíamos em grupos menores, cada casal se dirigindo para as atividades planejadas para o dia: caiaque, snorkel, banhos de sol. Lucy escolheu se juntar a um grupo que seguia para a lagoa para nadar. Eu, sobrecarregado por meus pensamentos inquietos, fiz uma caminhada pela costa. O mar sibilava e se agitava, indiferente à tensão que borbulhava dentro de mim. Enquanto observava as ondas recuarem, passos esmagaram a areia atrás de mim. Virei-me para ver Jack Edward se aproximando, seu rosto marcado pela seriedade que ele reservava para negociações na sala de reuniões. "Mark, você está bem?", ele perguntou, esquentando sob o sol. A casualidade da pergunta me pegou de surpresa, e acenei rapidamente com a cabeça. "Sim, só absorvendo tudo isso", disse eu, forçando um sorriso. Jack acenou, mas não se foi. "Ouça, eu sei que essas viagens podem ser mais do que parecem. Apenas, e fique de olho nas coisas", ele acrescentou, seu tom enigmático. Antes que eu pudesse responder, ele me deu um tapinha no ombro e se afastou, me deixando mais inquieto do que antes. O resto do dia passou em um turbilhão. Eu observei Lucy flutuar de costas na água azul esverdeada, seu riso ecoando enquanto uma das outras mulheres a espirrava. Os olhos de William também a seguiam, sua expressão pensativa. Foi um esforço enorme não confrontá-lo, não gritar minhas suspeitas em voz alta.
Mas eu me contive, receoso de transformar um pressentimento em uma cena. À medida que a noite se aproximava, a ilha se transformou mais uma vez. Tochas que iluminavam os caminhos, lançando luz tremeluzente sobre a areia. A área de jantar foi montada sob um dossel de estrelas, e o ar zumbia com a expectativa do que quer que William tivesse planejado. Eu me sentei à mesa com Lucy, que usava um deslumbrante vestido vermelho que capturava a luz a cada movimento. Seu sorriso parecia genuíno, mas eu não conseguia afastar a memória de seus olhares anteriores. O jantar desenrolou-se em uma sinfonia de pratos finos e conversas murmuradas. Taças de vinho tilintavam, e garfos raspavam pratos, mas eu mal consegui sentir o gosto de nada. Meus olhos se desviaram para William, que estava em uma conversa profunda com Jack. De vez em quando, os olhos de William cruzavam a sala em direção a Lucy, uma conexão que fazia meu estômago revirar. Enquanto a sobremesa estava sendo servida, William se levantou de seu assento, atraindo todos os olhares para ele. Amigos, ele começou, obrigado por me conceder este fim de semana. A presença de vocês fez este lugar parecer vivo novamente. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala antes de pousar em mim. Mas agora, preciso falar sobre um assunto de importância pessoal. Um silêncio sufocante caiu sobre o grupo. O tilintar de garfos e as conversas sussurradas cessaram. O olhar de William se voltou para Lucy, que se enrijeceu ao meu lado, seus nós dos dedos empalidecendo enquanto ela segurava seu guardanapo. Gostaria de fazer uma oferta, ele disse, com a voz firme e deliberada. Para Mark e Lucy. Proponho que Lucy passe o restante do fim de semana comigo, como minha companheira. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Pesava sobre meu peito como um fardo, me congelando no lugar. Eu ouvi as palavras, as entendi, mas era como se meu cérebro se recusasse a processar seu significado. Eu asseguro a vocês, William continuou, inabalável pelas expressões atordoadas ao seu redor, isso não é sem suas recompensas. Estou preparado para depositar $100.000 na sua conta conjunta pelo privilégio. O sangue rugiu em meus ouvidos. A raiva explodiu, quente e brilhante, obliterando qualquer semelhança de pensamento racional. Empurrei minha cadeira para trás, pronto para confrontá-lo, mas antes que eu pudesse me levantar, senti a mão de Lucy em meu braço. Mark, ela sussurrou, com os olhos arregalados e suplicantes. Não havia choque em sua voz, apenas uma desesperação contida. Olhei para ela, esperando a negação, esperando que ela risse e chamasse isso pelo que era uma piada obscena e impossível. Mas o riso nunca veio. Em vez disso, ela olhou para William, depois de volta para mim, e sussurrou: devemos considerar isso. O chão se moveu sob meus pés. A sala, com suas luzes brilhantes e sorrisos polidos, se dissolveu em uma névoa. Tudo o que eu podia ver era Lucy, seu rosto uma mistura de culpa e determinação. Uma memória surgiu involuntariamente nós dois no dia do nosso casamento, seus votos sussurrados com lábios trêmulos, olhos cheios de promessas que agora pareciam tão vazias quanto o eco do meu batimento cardíaco. A traição não estava apenas na oferta, mas na disposição dela de considerá-la, de olhar para mim e esperar o quê? Compreensão. Concordância? William nos observava, sua expressão ilegível. O silêncio se aprofundou, preenchido apenas pelo som do oceano lá fora e pela respiração ofegante que eu tentava controlar. O segurança se aproximou, um lembrete silencioso do poder de William, caso a conversa se tornasse confrontacional. Eu cerrei os punhos, forçando minha voz a se estabilizar. Você pode ficar com seu dinheiro, eu disse, cada palavra raspando como pedra na minha língua. Isso acaba agora. A mão de Lucy caiu, seus olhos brilhando como se ela tivesse perdido algo que nunca poderia recuperar. O sorriso de William se desfez, substituído por um olhar frio e calculista. Levantei-me, as pernas da minha cadeira raspando no chão de pedra. Acabou, eu disse, para ninguém em particular, mas significando cada sílaba. O silêncio que se seguiu à minha declaração carregava um peso que parecia dobrar a sala para dentro. Os rostos se viraram, fingindo não testemunhar a cena que se desenrolava, como se sua indiferença educada pudesse apagar o momento. Os olhos de Lucy se encheram, mas nenhuma lágrima caiu.
Elas se agarraram teimosamente, refletindo o brilho âmbar das tochas Tiki, como se ela pudesse forçar a si mesma a permanecer composta. A mandíbula de William se tensionou por um breve momento antes que ele voltasse a colocar a máscara de desinteresse afável, reclinando-se na cadeira como se estivesse observando um desfecho inevitável, embora lamentável. O segurança relaxou sua postura, e notei seu olhar alternando entre William e eu, calculando o risco. Eu me virei, desejando que meus pés me levassem para longe da mesa, de Lucy, do grupo de colegas agora reduzido a espectadores silenciosos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, uma marcha em câmera lenta longe da vida que eu achava que era minha. O caminho de volta para nosso quarto era uma névoa. O suave rugido do mar parecia zombar de mim, seu ritmo implacável indiferente à turbulência que fervilhava dentro de mim. Eu empurrei as portas de vidro da nossa suíte, o ar fresco dentro um tapa repentino contra minha pele ruborizada. O quarto estava inalterado, prístino, convidativo e completamente em desacordo com o caos na minha cabeça. Afundei-me na cadeira ao lado da janela, a que eu reivindicara como meu lugar para o café da manhã. Esta noite era minha fortaleza. Do lado de fora, as estrelas piscavam indiferentes sobre o mar escuro e inabalável. Eu tracei seus pontos de luz com olhos entorpecidos, sentindo o tremor em minhas mãos diminuir enquanto forçava a mim mesmo a respirar, a pensar. Lucy apareceu na porta momentos depois, hesitando no limiar, iluminada pelas luzes quentes do corredor. Sua silhueta era dolorosamente familiar, sujeito como ela colocava o cabelo atrás da orelha, a leve inclinação da cabeça quando estava procurando as palavras certas. Mas esta noite, a familiaridade não trouxe conforto. Mark, por favor, ela começou, com a voz baixa, quase engolida pela distância entre nós. Podemos conversar? Eu não respondi. O silêncio se esticou, tenso como uma corda de arco. Ela entrou, fechando a porta com um clique que parecia muito final, muito conclusivo. Diga o que precisa dizer, Lucy, eu finalmente consegui, sem desviar o olhar da janela. Ela respirou fundo, o som trêmulo. Eu não queria que chegássemos a isso. E não sabia como te contar o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Eu repliquei, minha voz endurecendo. Você quer dizer o que quer que esteja acontecendo entre você e William? Não é o que você pensa, ela se apressou, dando um passo à frente. Começou como trabalho, apenas trabalho. Ele é influente, Mark. A empresa precisa da conta dele, e Jack achou. Jack achou o quê? Eu a interrompi, virando-me para encará-la pela primeira vez. A visão dela fez a fúria se apertar ainda mais em meu peito. Que você seria nossa ovelha sacrificial. E você concordou. Os olhos dela se fecharam, um escudo passageiro contra o peso da minha acusação. Não. Não no início. Nunca deveria se tornar pessoal. Mas então. Minha voz caiu, baixa e perigosa. Continue. Ela abriu os olhos, encontrando os meus com uma expressão que era parte vergonha e parte desafio. Ele me fez sentir notada. Importante. Do jeito que você costumava ser antes das crianças, antes do trabalho te consumir. A afirmação foi uma adaga, não por sua verdade, mas pela culpa mal colocada que carregava. Minha mente passou rapidamente por memórias, em noites longas codificando relatórios, construindo nossa vida tijolo por tijolo, enquanto assumia que nosso amor era uma constante. Senti a raiva mudar, aprofundar-se em algo mais insidioso, tristeza. Você era meu mundo, Lucy, eu disse, cada palavra pesando. Tudo o que fiz foi por nós, por Emma e Daniel. E você trocou isso por o quê? Atenção de um homem com dinheiro demais e gosto por espetáculo? Não era assim, ela protestou, mas sua voz vacilou. Não era para ser assim. Mas eu disse, cortando sua tentativa de justificativa. Levantei-me, a sala parecendo menor com os dois nós presos dentro dela. É exatamente assim agora. O rosto dela se desfez, e ela estendeu a mão, os dedos tremendo. Mark, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Eu pensei, e talvez se pudéssemos apenas reiniciar. Reiniciar?
A risada que escapou de mim foi oca. Não há reinício, Lucy. Você ultrapassou um limite e esperou que eu a seguisse, que a aceitasse. Por quê? Por um pagamento de fim de semana? Não, ela disse, avançando até que o espaço entre nós fosse apenas uma respiração. Porque eu pensei que isso me faria lembrar. Lembrar por que eu escolhi você. Porque começamos esta vida juntos. Eu a olhei, procurando pela mulher com quem me casei, aquela que compartilhava conversas até tarde da noite e sonhos sussurrados sob cobertas. Mas tudo o que vi foi alguém que eu não reconhecia, essa alguém disposta a arriscar tudo por razões que eu não conseguia entender. Talvez você precise lembrar, eu disse calmamente. Mas eu não consigo esquecer. A finalidade das palavras se registrou na expressão dela, uma leve queda em seus ombros, um brilho úmido em seus olhos. Ela deu um passo para trás, as mãos caindo ao lado do corpo, impotente. Vou ficar no quarto de hóspedes esta noite, eu disse, passando por ela. O toque da mão dela em meu braço foi hesitante, e eu me desviei, não olhando para trás enquanto deixava o quarto. O corredor estava vazio, sombras se estendendo sob a luz suave. Segui até o final, onde um quarto menor me aguardava, estéril e impessoal. O cheiro era levemente de cítricos e madeira polida. Ao me deitar na cama estreita, encarando o teto, o passado ecoava ao meu redor as promessas que fizemos, os sonhos que nos trouxeram até aqui. Mas esta noite, eles pareciam pertencer a outra pessoa, restos de uma vida que havia escapado, deixando apenas espaços vazios. A manhã chegou com um frio que parecia emanar do próprio oceano, entrando pelas janelas abertas e se fixando profundamente nos meus ossos. Eu não havia dormido, e o peso das horas sem sono se agarrava a mim enquanto eu voltava para a suíte principal. A beleza da ilha parecia brusca agora, alienígena e desapegada, seu encanto sereno zombando do desastre que Lucy e eu nos tornamos. Quando cheguei à nossa suíte, a encontrei vazia, a cama meticulosamente arrumada. O vestido vermelho dela da noite anterior estava pendurado nas costas de uma cadeira, e seus sapatos estavam cuidadosamente colocados perto da porta. Uma xícara de café estava na mesa, seu calor já se desvanecendo, e ao lado dela, um bilhete com meu nome escrito em sua caligrafia familiar. Eu estendi a mão para pegá-lo, hesitando antes de virar o papel para ler. Mark. Eu não sei como explicar as coisas que eu nem entendo. Eu gostaria de poder dizer que a noite passada foi um erro, mas nós dois sabemos que isso já estava para acontecer há muito tempo. Há uma parte de mim que eu não consigo consertar, e estou percebendo que não é justo esperar que você conserte isso por mim. Eu te amei com tudo o que eu tinha, e de alguma forma, isso não foi suficiente não para nenhum de nós. Você merece mais do que eu posso dar. Estarei fora quando você ler isso. Diga a Emma e Daniel que eu os amo e que sinto muito por tudo. Lucy. Li o bilhete 2 vezes, as palavras se torcendo na minha mente como se rearranjassem para formar uma explicação coerente que não existia. A decisão dela me atingiu como um golpe no peito, roubando meu fôlego. Ela havia ido embora. Saído sem uma palavra final, uma última conversa, deixando apenas suas desculpas gravadas em tinta em uma página que parecia mais fria que o ar no quarto. Por um momento, a traição foi eclipsada por um vazio doloroso. Esta era a mulher que havia se entrelaçado em cada parte da minha vida, que havia sido o pulso do meu coração. Agora, sua presença se tornará uma memória, um fantasma assombrando os espaços entre suas palavras. Fiquei enraizado no lugar, o silêncio se instalando ao meu redor como um manto. Tentei me convencer de que isso era para o melhor, que talvez fosse a ruptura limpa que ambos precisávamos. Mas as racionalizações não ofereciam consolo, apenas a aguda picada de uma perda irreversível. Ela havia levado um pedaço de nossas vidas, de nossa família, e deixado para trás como uma ideia descartável. As horas escorregaram em uma névoa. Passei pelo café da manhã com sorrisos forçados para nossos colegas, evitando perguntas sobre a ausência de Lucy. Eventualmente, dirigi-me ao cais, minha mente entorpecida pelo som das ondas e os gritos das gaivotas. Esperei pelo barco que me levaria de volta ao continente, de volta a uma vida eternamente alterada por uma única escolha.
A viagem de volta foi silenciosa, o zumbido constante do motor sendo o único som que preenchia o espaço vazio ao meu lado. Cada milha me afastava mais da ilha, mas não das memórias que se agarravam a mim como uma sombra indesejada. Quando cheguei em casa, a casa parecia vazia. Os cheiros familiares, a bagunça de brinquedos e livros, tudo parecia tingido por um silêncio estranho. Emma e Daniel estavam com os pais de Lucy, então eu tinha algumas horas antes de enfrentar o próximo capítulo desse caos se explicar o que havia acontecido aos nossos filhos. Eu temia isso, as palavras já parecendo pesadas e insuficientes. Como eu poderia dizer a eles que o mundo como conheciam havia sido virado de cabeça para baixo por uma verdade muito complicada para explicar? Eu vaguei pela casa, pegando itens perdidos que ela deixará para trás. Um lenço pendurado em uma cadeira, seu perfume ainda pairando no ar, sua caneca de café favorita abandonada na pia. Esses fragmentos de sua vida pareciam zombar de mim, lembranças da ausência que ela havia esculpido no tecido de nossa família. Mas então eu ouvi o suave toque de uma notificação em seu tablet, deixado na bancada da cozinha. Sem pensar, peguei-o, tocando a tela para ver que mensagem poderia ter chegado até ela aqui, agora. Uma série de mensagens não lidas de William apareceu na tela, os horários marcando as primeiras horas da manhã. Meu estômago se contorceu enquanto eu abria a primeira, o receio me preenchendo a cada palavra. Eu pensei que você entendesse os termos, Lucy. Se você for embora, você vai embora sozinha. Não espere que eu mude minha vida pela sua. A próxima mensagem, horas depois, era mais curta, espero que você tenha feito a escolha certa. Adeus. Fiquei parado lá, atônito, percebendo a profundidade de sua escolha, a dolorosa clareza do que ela deve ter sentido ao escrever aquele bilhete. William não havia sido uma fuga, ele havia sido uma miragem, uma que desapareceu no momento em que ela tentou alcançá-la. Ela havia abandonado sua vida comigo, sua família, apenas para ficar com nada. A realização se espalhou por mim, escura e afiada, até que a simpatia foi sobrepujada por uma fúria gelada. Ela o escolhera sobre nós, sobre nossas crianças se agora, deixada de mãos vazias, estava à deriva em algum lugar em uma cidade onde ninguém a esperava. Minha raiva foi ofuscada pela tragédia disso, pela maneira como ela permitiu que acreditasse em uma mentira, apenas para ser descartada pela própria pessoa por quem havia arriscado tudo. Deixei o tablet de lado, a traição se apertando mais ao meu redor. Por anos, havíamos construído uma vida juntos, tecida com confiança e amor, apenas para que tudo se desmoronasse em questão de dias. E agora, eu estava deixado para recolher os pedaços, para reconstruir o que restava para Emma e Daniel, sem a pessoa que uma vez acreditei que estaria ao meu lado. Nas semanas que se seguiram, a casa parecia mais vazia do que nunca. Eu passei pela rotina, empacotando suas coisas, mantendo as crianças ocupadas para evitar suas perguntas. Eu me tornei uma figura passando pela rotina de paternidade e trabalho, esperando que, com o tempo, a dor diminuísse. Uma noite, enquanto eu estava sentado na varanda assistindo ao sol se pôr atrás das árvores, uma carta chegou pelo correios, uma carta de Lucy. Eu a segurei nas mãos, sentindo seu peso, as palavras finais que ela escolhera deixar para trás. Mark. Eu não espero perdão. Eu não espero compreensão. Eu só posso dizer que me perdi em algum lugar em nossa vida, na felicidade que era tão completa que me assustava. Eu pensei que precisava de algo mais, e agora percebo que eu tinha tudo o que precisava com você, com nossa família. Por favor, diga a Emma e Daniel que eu os amo. E se você puder, lembre-se dos bons dias. Eu não mereço, mas espero que você possa encontrar paz. Lucy. Enquanto eu lia suas palavras, uma lágrima escorreu pelo meu rosto, inesperada e indesejada. Dobrei a carta, colocando-a de volta em seu envelope, e olhei para o crepúsculo. Ela se foi, suas últimas desculpas espalhadas em tinta, pairando pelos espaços que ela uma vez preencheu. No silêncio que se seguiu, fiquei sozinho, o peso de sua ausência pressionando, sufocando. A vida que havíamos construído jazia em ruínas, cada memória agora tingida com uma tristeza muito profunda para ser nomeada. E naquele momento, percebi que o futuro que eu uma vez envisionara havia escapado entre meus dedos, perdido na onda implacável de escolhas, arrependimentos e no silêncio que ela deixará para trás.